Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o pastor Edemar Dreves Furman. Trabalho na IELB, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Comunidade Evangélica Luterana da Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Tenho a honra e o privilégio de fazer parte do quadro de colaboradores da Rádio CPT, especialmente para o programa Crescendo em Cristo. Por isso, nós hoje de novo estamos aqui com você, para juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus e trazermos, neste ano de 2022, uma série de estudos sobre o Antigo Testamento. E iniciamos com o primeiro livro, o livro de Gênesis. E coube a mim o prazer e a alegria de estudarmos juntos o capítulo 8. Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Por ser um capítulo curto, relativamente curto de nossa Bíblia, eu proponho que a gente faça a leitura do texto de Gênesis capítulo 8 de uma forma corrida e depois a gente retorne para ver alguns detalhes bem curiosos, bem interessantes, mas também bem importantes sobre o texto bíblico de Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Diz assim o nosso texto: Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa do Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca. Soltou então um corvo que ficou voando de um lado para outro esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou então uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias de novo e soltou novamente a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: Saia da barca junto com a sua mulher e os seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão, que eles se espalhem pela terra e tenham muitas crias para povoarem a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da barca junto com os seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esta é a leitura do capítulo 8 de Gênesis. Que Deus abençoe esta sua santa palavra em nossa vida e em nosso coração. Voltamos ao início do capítulo para fazer então alguns destaques bem importantes, curiosos, relevantes nesta leitura que acabamos de ouvir. Já logo no primeiro versículo, no versículo 1, nas primeiras palavras: Então Deus lembrou de Noé.
Eis como culmina o relato da preservação divina deste homem de fé, deste homem de Deus. Se fizermos uma conta importante de toda a humanidade, apenas 8 pessoas se salvaram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Portanto, vejam como é reduzido, muitíssimo reduzido o número de pessoas tementes a Deus nos tempos bíblicos de Noé. Tamanha era a maldade humana. Por isso, com muito carinho, Deus cuida, protege deste homem, a sua família e tudo o que ele tem. Inclusive, toda a humanidade é salva através de Noé e sua família. Assim culmina a história da preservação divina deste homem de fé. A única coisa que Deus esquece em referência a seus filhos são os seus pecados. Por isso que quando Gênesis 8 começa falando em que Deus lembrou-se de Noé, não quer dizer que Deus havia se esquecido dele, muito pelo contrário. Deus estava cuidando e preservando a vida, a humanidade através dele. Quando Deus lembra, Ele lembra de suas promessas, de sempre cuidar, proteger seus filhos. Portanto, quando a Bíblia fala em que Deus lembrou, Deus está unindo duas coisas numa só. A sua lembrança de suas promessas de proteção, bem como também uma maneira de intervir num momento preciso e específico, aonde Noé, por exemplo, na nossa leitura bíblica, está precisando de socorro. Isaías, capítulo 43, versículos 22 a 25, tem uma palavra sobre isso. O Senhor Deus diz a seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu não os obriguei a se apresentarem a mim com ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim como ofertas, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês se cansaram de mim com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo sou o Senhor seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e esqueço deles. Olha só a promessa de Deus em Isaías 43, 22, especialmente o finalzinho do 25. Tem ainda Isaías 49, 13 a 15. Cantem, ó céus, e alegrem-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor Deus consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor Deus responde: será que pode uma mãe esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de vocês. Profecia de Isaías, capítulo 49, versículos 13 a 15. Portanto, Deus nunca esquece os seus filhos. Ele apaga, perdoa, esquece os pecados por causa do seu amor e da sua misericórdia. Mas Deus nunca esquece os seus filhos. Por isso, quando Gênesis 8 nos começa dizendo que Deus lembrou de Noé e sua família, foi nesse sentido. Lembrou de suas promessas de defender, de socorrer seus filhos, suas criaturas e agir no tempo certo. Foi o que aconteceu, portanto, e exatamente na vida de Noé, lá nos tempos do Antigo Testamento. E ainda no versículo 1, uma outra curiosidade muito importante. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que soprasse um vento sobre a terra e a água começou a baixar. Gênesis capítulo 8 é quase como que uma recriação dos céus e da terra, lá de Gênesis capítulo 1 e 2. Portanto, vejam, Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, no Antigo Testamento a palavra ruach é a mesma palavra traduzida para vento e para espírito. E aqui no versículo 1,
do capítulo 8 de Gênesis, nos é dito que para terminar com o dilúvio, para fazer com que as águas baixassem, Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, o vento soprou sobre as águas do dilúvio e as águas começaram a baixar. Deus está recriando o mundo. Deus está refazendo o Éden. Com seus filhos, apenas 8 pessoas tementes ao seu nome e também refazendo toda a criação. Mais um aspecto importante deste 8º capítulo do livro dos começos, o livro do Gênesis. Vamos adiante agora para o versículo 2, quando nos diz que Deus então fechou as janelas do céu para que não mais chovesse. Nós temos que levar em conta que a cosmologia, ou seja, a visão de mundo que o povo tinha no Antigo Testamento, é bem diferente da nossa. Nós hoje sabemos que a Terra gira em torno do Sol, que a Lua gira em torno da Terra, 24 horas, um movimento de rotação, 365 dias e algumas horas o movimento de translação. Isso é o nosso conhecimento científico moderno. Mas nos tempos do Antigo Testamento, a ideia era que o Sol girava em torno da Terra e que a Terra era sustentada por colunas, as colunas que sustentam a terra, e que havia no firmamento algo como que uma abóboda, ou como um palácio, um topo de uma catedral que cobrisse toda a terra, onde ficavam até mesmo penduradas as estrelas. E nessa abóboda, nessa cúpula, haveriam janelas que se abriram e fizeram chover tanta água para promover o dilúvio. Por isso, no capítulo 8, nós temos esta cosmovisão, um pouco diferente da nossa, mas ainda governada por Deus. Deus fez com que as janelas do céu se fechassem. Vamos um pouquinho mais adiante agora para o versículo 4, onde nos é informado que no dia 17 do 7º mês do ano, a arca parou na região montanhosa do Ararat. Essa é uma região que fica no lugar que hoje conhecemos como Armênia, uma região que pertence à Turquia, ao país da Turquia, hoje em dia a Armênia, que fica bem ao leste do que hoje conhecemos como a Turquia, numa serra ou numa coleção de montanhas, vamos dizer assim, numa sequência de montanhas. Numa delas, não sabemos precisamente em qual, porque é várias montanhas que existem naquela região. Numa delas, a arca do dilúvio, a arca de Noé, acabou por encalhar, por ficar ali e os animais descerem naquela região. Depois, no versículo 7, uma pergunta que dá para fazer quase que uma brincadeira de gincana, uma dessas brincadeiras de perguntas e respostas de conhecimento bíblico. Qual foi o primeiro animal que Noé soltou da arca? Muitas vezes nós pensamos ou lembramos e dizemos que foi a pomba. Foi um corvo. Versículo 7, Noé soltou então um corvo que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. E é curioso que corvo é um animal, digamos assim, uma ave de rapina, uma ave carniceira, podemos dizer dessa forma. Portanto, Noé soltou uma ave robusta que aguentasse talvez tudo aquilo que seria encontrado logo após o dilúvio. E nos conta a Bíblia que que o corvo, ficou voando de um lado para outro. Estudiosos bíblicos até dizem que, quem sabe, voando de carcaça em carcaça dos animais que estavam ali mortos, mas não retornava para a arca imediatamente. Quando se cansava, então, é que ele vinha até lá e Noé o recolheu de volta. Então, na sequência, Noé solta a segunda ave. Aí sim, agora uma pomba, uma ave mais sensível, muito mais exigente. Alto de uma montanha, muito lodo, muita lama, com certeza não é o habitat natural da pomba. Por isso que ela volta no primeiro dia sem nada. Passam-se 7 dias, Noé solta novamente a pomba, então ela volta trazendo no bico um raminho de oliveira. E esse detalhe também é importante. Oliveira não era uma árvore muito alta,
Portanto, se já havia ramos verdes de oliveira, árvores que não são tão altas, significa que sim, as águas do dilúvio estão baixando rapidamente. E por isso, então, Noé tem essa informação que as águas já estão bem baixas. Falta pouco para ele sair daquela arca. E então acontece alguns detalhes curiosos sobre o tempo. O versículo 13 diz assim: quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. Olha que curiosidade, o capítulo 7, versículos 6 e 11. Um capítulo antes, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. E o versículo 11, nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. Capítulo 7 fala em 600 anos, redondo. No nosso texto, capítulo 8, versículo 11, ou melhor, versículo 13, Noé tinha 601 anos quando as águas que estavam cobrindo a terra secaram-se. Um ano que Noé esteve dentro da arca, onde salvou a sua vida, a sua família e todos os animais da terra. A paciência deste homem de ficar firme nas promessas que Deus havia lhe dado. E ainda no versículo 13, também uma palavra curiosa, mas importante. Diz assim a sequência: no dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. Esse detalhe, no dia 1º do primeiro mês, algo como que o nosso 1º de janeiro, algo como que um novo começo. Veja a importância do capítulo 8 de Gênesis. De novo, uma ligação direta com Gênesis capítulo 1, o começo do mundo. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura. Pôde ver de novo o brilho do sol e pôde ver com seus próprios olhos o horizonte de uma terra que já estava secando. E aí vem os versículos 15 e 16. Mais uma curiosidade muito legal e da mesma forma muito importante. Diz assim o texto, o versículo 15 é bem curtinho. Aí Deus disse a Noé. Esse é o versículo 15, bem curtinho, mas olha a importância do que diz este versículo junto com o 16. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, seus filhos e suas noras. Faça também sair todos os animais que estão com você, as aves, os animais domésticos e selvagens e os que se arrastam pelo chão. Olha que interessante. Noé, no capítulo 7, versículo 1, voltamos para o capítulo anterior, primeiro versículo. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você, toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Assim como Noé esperou a ordem para entrar na arca, Noé também esperou a ordem para sair dela. A paciência, a reverência, a certeza de que Deus está no comando, a abnegação e a paciência de esperar pelo comando de Deus na vida. Deus mandou que Noé entrasse na arca. Noé esperou também a ordem de sair dela, em obediência aos mandamentos e à palavra de Deus. E qual foi a primeira atitude que Noé teve quando saiu da arca? Versículos 20 a 22, talvez o ponto alto de todo o texto. Diz assim: Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor, assim que saiu da arca. A primeira atitude que Noé teve depois que saiu da arca foi fazer um culto de louvor e gratidão a Deus pela proteção, pelo carinho, pelo cuidado que Deus teve para com ele, para com a sua família, para com toda a sua criação. Louvar a Deus, mesmo depois de um difícil e longuíssimo processo de dificuldades, aonde Noé enfrentou muitas tentações e provações, Noé tem uma atitude muito bonita: prestar culto a Deus. E o versículo 21 tem um detalhe, o 22 também, e com eles encerramos.
Olha só o que diz o versículo 21. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam coisas más. O detalhe de que o cheiro dos sacrifícios agradou a Deus, o Senhor. Isso tem ligação direta com o Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo escreve assim. Olha só o que diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês também se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Como foi a vida e a dedicação de Noé, que Deus continue fazendo isso também na vida de cada um de nós. Ofereçam-se completamente a Deus como um sacrifício vivo, sabendo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E agora vem o último versículo, o versículo 22, que numa forma bem poética termina dizendo assim. Vou fazer a leitura na versão da Almeida Revista Atualizada, aquela Bíblia que nós tínhamos antes da tradução mais moderna, que é a nova tradução da linguagem de hoje. A Almeida Revista Atualizada diz assim o versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uma forma muito poética e bonita de atestar que a criação, toda ela, os seres humanos, os homens, as mulheres, os filhos e as filhas de Deus, bem como toda a criação, estão guardadas e protegidas nas poderosas mãos do Senhor. Não há melhor motivo para agradecer a Deus do que saber que Jesus Cristo foi o sacrifício feito uma vez por todas, que nos dá a certeza e a garantia de que nós também um dia herdaremos a coroa da vida eterna. Enquanto esse mundo existir, não deixará de haver frio e calor, sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite, porque Deus continua cuidando com muito carinho de todos os seus filhos. E quando este mundo acabar, quando a nossa vida chegar ao fim, Ele nos receberá na festa da bem-aventurança eterna do céu. Louvado seja para sempre o nosso Deus, o nosso Criador. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você está convidado a continuar assistindo à programação da Rádio CPT, a rádio da IELB. A todos as mágicas bênçãos do bom Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.